Projeto cheio de bossa. Estou aqui para te mostrar essa obra que está em andamento, falar um pouquinho do projeto, te colocar algumas fotos, algumas imagens também. Mas antes disso tudo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar um comentário e ativar o sininho, que é super importante. Vamos lá? Seja muito bem-vindo à obra do Projeto Cheio de Bossa. Sabe o que eu queria te contar antes de tudo? Se você está aqui há algum tempo, você vai se lembrar desse projeto que eu vou falar. Projeto Helena. Sim, esses clientes do Projeto Cheio de Bossa são os mesmos clientes do Projeto Helena. Estamos aqui em mais um projeto que tem a mesma essência do outro. Eles vão reformar, vão morar aqui durante um tempo, dessa vez uns 2 anos, e depois eles vão colocar à venda. Exatamente como eles fizeram no Projeto Helena. E lá, não sei se eu te contei, eu não sei se você viu o vídeo que a gente tem aqui no canal falando sobre esse projeto. Mas quando eles colocaram à venda, eles venderam em menos de 10 dias. Muito bom, né? Maravilhoso. Bem, aqui logo de cara você já consegue entender que a cozinha vai estar integrada à sala. Originalmente, aqui, bem exatamente aqui onde a gente tem esse revestimento antigo e aquela marcação ali em cimento, era a parede que dividia a cozinha da sala. E a gente quebrou. Desejo do cliente mais do que reforçado por mim. Fazia muito sentido, principalmente pelo estilo que eles levam na vida deles, pelas rotinas deles, enfim. Então aqui a gente tem uma super bancada enorme. E aqui embaixo a gente vai ter o lugar da adega, micro-ondas, armários. Deste lado temos a geladeira, máquina de lavar louça, uma bela bancada também, que eles gostam de cozinhar. O fogão, o cooktop vai ficar aqui juntamente com o forno. E aqui a gente vai ter uma porta de marcenaria com vidro canelado, o mini canelado, que é aquele mais delicadinho, separando a lavanderia da cozinha. Esse prédio é um prédio antigo, onde eles não permitem que a gente coloque máquina de ar-condicionado do lado de fora. E aí, isso o cliente sabe, tá tudo acordado, enfim. A decisão foi que ela vai ficar aqui nesse cantinho e essas janelas vão ficar abertas. Né? Então, é uma coisa que inclusive já acontece em outras unidades desse prédio. Inclusive, eles estão morando aqui e funciona exatamente dessa forma. Então aqui a gente vai ter a máquina de lavar louça, tanque, alguns armários ali embaixo. Aqui a gente vai ter um armário que vai ser um lado que vai servir para a parte de lavanderia, então vassoura, balde, etc. E o outro lado vai funcionar meio que como uma despensa. Além disso, não sei se você reparou, mas aqui a gente fechou 2 portas. Essa aqui era para o quarto de serviço, que tinha antigamente, e aqui dava para o banheiro de serviço. Vou te contar o que a gente fez. Mas vou mandando que eu vou te falando. Entre bancada de cozinha e sala, a gente vai ter aqui um armário alto e para lá uma grande cristaleira, que vai servir de apoio para quando eles derem jantares, enfim, também vai ser a louçaria, guardar as taças, aquilo que todo mundo acha lindo e adora, né? Super funcional, inclusive. Aqui a gente vai ter uma mesa oval de 6 lugares, que a gente está executando em marcenaria também. Sofá fica nessa parede e aqui na varanda, ou antiga varanda, a gente vai ter uma jardineira com plantas vivas, claro, jardineira envasada também, porque facilita na manutenção, diminui a chance de problema, enfim, com um banco. Então, assim, é um apartamento que está ficando super amplo, a gente tem algumas imagens do antes, a gente pode juntar com os 3Ds também.
E vai dar uma sensação de amplitude, dá para receber um monte de amigo, enfim, casa cheia e cheio de charme. Vindo para a área íntima, o que é que a gente tem? Neste lado, originalmente já era um roupeiro. A gente está mantendo exatamente o mesmo nicho, a gente só está readequando a marcenaria, trazendo uma coisa mais contemporânea, porque inclusive ela estava cheia de cupim. Nesse quarto aqui na minha direita, o que é que a gente vai ter? É o escritório, quarto de visitas. Então aqui onde eu tô, a gente vai ter uma bicama. E aqui para esse lado a gente tem uma parte de bancada, uma bancada generosa, com uma bela quantidade de portas de armário também. Então é um quarto que tem um bom tamanho. Apartamento antigo, né, gente? Ele sempre tem os espaços mais bem divididos. Antes da gente ir para os outros 2 quartos, porque eu não te falei antes, né? Esse apartamento tem uns 90 metros quadrados e ele tem 3 quartos, sendo que um deles é uma suíte. Então a gente tem 2 quartos com um banheiro social e uma suíte. E aqui foi um pedido que a cliente queria muito, não dava para abrir mão, então a gente deu uma rebolada na solução técnica. Vamos lá. Aqui vai ser o lavabo. Você está apertadinho para entrar, mas vamos lá. Lembra que eu te comentei que a gente fechou a entrada do banheiro de serviço? Então, fechamos aqui. Reposicionamos o ponto da bacia. Então a gente vai ter uma bacia aqui e aqui nesse cantinho a gente vai ter uma bancada de mármore verde Guatemala esculpida, bem bonita. A gente teve que fazer esse corredorzinho para entrar, por quê? A parede que é o fundo do roupeiro é uma parede que tem um monte de tubulação, um monte de prumada do prédio. Então a gente não teve autorização de mexer. A gente poderia, mas não deixaram, então tudo bem. De reposicionar. Então a gente fez essa adequação para poder não perder a entrada do lavabo, mantendo ela de uma forma discreta. Porque qual era o ponto? Algumas outras pessoas no condomínio em si, eles têm um lavabo dessa mesma forma, só que a porta, ela dá como se fosse para a cristaleira, então direto para a sala, direto para a mesa de jantar. Então a situação era a seguinte, imagina você tá dando um jantar com seus amigos, aí alguém vai no banheiro, no lavabo. Aí com aquela conversa do constrangimento, porque todo mundo vê, todo mundo escuta, aí pode ter um cheiro, enfim. Os clientes não queriam essa opção, eles também não queriam perder a cristaleira deles ali. Então a gente preferiu perder um pedacinho do quarto para poder criar essa entrada mais escondida, vamos chamar assim. Aqui a gente tem o outro quarto, que vai ser um quarto de um filho, enfim, por enquanto a gente tá deixando eles, a gente vai produzir eles só com o guarda-roupa, a parte de camas, etc. Os clientes pediram pra gente segurar para ver o que eles querem fazer mesmo. Então aqui a gente tem um quarto nessa área aqui, vai dar o guarda-roupa, e do lado de cá vai ser a parte de cama, enfim, seja lá qual for no final das contas a necessidade, que até o final dessa obra eu te conto qual vai ser. Aqui a gente tem um banheiro social, então box, bacia e a bancada com uma marcenaria. Vai ficar bem bonito esse banheiro, ele é todo listradinho, diferente, ousado, porém neutro. Não sei se essa palavra combina, mas é isso que vai acontecer. Aqui a gente tem a suíte, então o box da suíte, ele não é lá ele não ajudou muito a gente com essa parede aqui, mas enfim, é o layout original do prédio, da construção, não tem muito o que fazer. A gente tá aumentando um pouquinho, mas o chuveiro vai ficar aqui, então o banho é meio que de lado, assim, a gente tem essa janela, tem essa parede chanfrada. Às vezes os layouts não ajudam muito e a gente
faz o que pode com possibilidades técnicas para poder melhorar. E aqui temos o lado da cama, com a cabeceira, nicho, uma gaveta, armários nessa parede toda aqui. E aqui a gente vai aproveitar essa iluminação assim, ó, maravilhosa para criar aqui uma penteadeira, uma bancada para a cliente poder se arrumar. Então assim, vai ficar bem generoso. Porque é uma varandinha que não tem tanta função, mas agrega bastante espaço para o quarto. Então a gente acabou inclusive de fechar aqui ela de vidro para poder aumentar esta área. E é isso. Vamos deixar aqui algumas imagens para você olhar, para você entender melhor esse projeto. Espero que você tenha gostado. E volta a lembrar, se você não estava aqui antes, você chegou por aqui tem pouco tempo, olha aqui que você vai ver o projeto Helena. Você vai entender um pouco sobre quem são esses clientes e você vai conseguir ver a personalidade muito similar nos dois projetos. Mas apesar disso, eles são projetos bem diferentes, mas com a mesma intenção. Então, não esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa um comentário, deixa a sua dúvida e ativa o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.